A gente estava conversando em off aqui e eu conto, né? Conto como se fosse de fato e foi. Eu já estive dentro de um avião que caiu. Na verdade, ele não caiu porque ele não chegou a decolar. E o que mais me impressionou, e eu gostaria que a gente falasse sobre isso, eu vou contar essa história toda, a gente vai trocar figurinha sobre isso, é que isso eu não sabia mesmo. Se tivesse essa pergunta, a pergunta do milhão, eu iria errar. Foi que quando você disse que o jogador tem dificuldade de respirar na altitude e que o avião também tem dificuldade de decolar na altitude. Para quem não sabe, em 1996 eu joguei no Corinthians e no dia 1º de maio de 1996 o avião do Corinthians teve um acidente lá em Quito, no Equador. Foi um desespero grande. No dia de aniversário, do primeiro aniversário da minha filha, Ana Carolina, no 1º de maio, feriado aqui no Brasil. Mas primeiro me fala um pouquinho dessa coisa da altitude, que falta ar também pro avião, e depois fica à vontade para me perguntar sobre as coisas que aconteceram naquele dia. Legal. Então, a gente estava conversando antes, né, que eu não lembrava, na verdade, que você estava, né? Eu comecei a fazer o rascunho do roteiro desse vídeo que eu quero gravar. E eu lembrava do Ronaldo, eu lembrava do Capriotti a bordo, mas eu não lembrava que você estava a bordo, que você estava no Corinthians nessa época. Posso te falar o time todo. Titular: Ronaldo, André Luiz, Henrique Célio Silva e Silvinho, que era técnico agora do Corinthians. Bernardão, Zé Elias, Souza, Marcelinho, eu e Robson. Ou Robson ou Leonardo, não sei exatamente quem jogou. Mas esse era o time, a gente venceu lá por 3-0, e enfim. E aí eu tava falando, né, que é um aeroporto alto. Você até falou assim, não, é porque o aeroporto é alto lá e o piloto salvou a gente e tudo mais. E aí eu falei, né, fiz a analogia com você assim, pô, do mesmo jeito que você sente dificuldade em jogar na altitude, porque a gente precisa de oxigênio para respirar, o motor do avião, a turbina ali, também precisa de ar suficiente para ela funcionar. Então, se o jogador perde performance ali fazendo uma correria no gramado, a mesma coisa acontece com o avião percorrendo a pista. A performance dele vai ser menor. Então, a força que ele decola saindo do Santos Dumont ou do Galeão, que está ao nível do mar, é diferente da força de estar lá 1.500, 2.000 metros de altitude lá em Quito. Entendeu? Então, já existe uma perda de performance. Por causa disso, você não pode decolar com o mesmo peso que você decola ao nível do mar. Porque existe essa penalidade de performance. E realmente eu estou querendo, aliás, se o comandante desse voo estiver vendo aí aqui o nosso bate-papo, entre em contato aí com Aviões e Músicas, que eu quero também a palavra do comandante sobre esse voo. Infelizmente, lá no Equador, o órgão que faz investigação, ele não existia nessa época. Então, eu nem sei se era a polícia que fazia a investigação ou não. Porque não tem uma capacidade de fazer uma investigação de aeronáutica. Assim, a polícia é muito bom para investigar crime e tudo mais. Ver a parte penal. Mas para investigação de acidente aéreo, você tem que descobrir fatores que levaram aquilo para que não aconteça mais. É uma investigação diferente. Mas o CENIPA participou. O CENIPA foi lá porque o avião era de matrícula brasileira. E então o órgão do país, né, que saiu o avião, vai lá investigar. E o CENIPA fez um relatório preliminar somente. Ele diz quais eram as condições do tempo, ele diz que provavelmente havia, se eu não lembro direito, mas provavelmente havia um excesso de peso no avião, que o piloto reduziu a velocidade de abordagem de decolagem, o que já é um fator interessante, porque mesmo com essa velocidade reduzida, ainda assim o avião não conseguiu parar na pista. Então, isso é outro fator que altera com a altitude também. O ar fica mais rarefeito, então a velocidade do avião em relação ao chão é muito maior do que decolando do Santos Dumont.
Então, esses fatores, eu acho que aí você pergunta assim, né, por que seu canal, assim, cresce, faz sucesso com as pessoas entendem? É por causa desse tipo de analogia que eu falo, do mesmo jeito que você cansa no campo, o avião também está sofrendo o mesmo efeito da atmosfera, e aí ele não vai ter a mesma performance. Mas a gente vai contar essa história, eu vou levantar o máximo de dados possível, porque como você estava a bordo, você tem a sensação de estar lá, né? Você estava falando, o que aconteceu lá? Como é que você estava ali? Você ouviu o avião acelerando? Sim. Ele acelerou lentamente ou ele foi uma aceleração normal? Não, eu não posso afirmar. Eu sei que demorou e aí a gente, como tinha acabado de jogar, a gente comeu e aí tem gente que come mais devagar, enfim. E o avião foi decolar e a impressão que eu tenho, se o piloto estiver nos assistindo, a impressão que eu tenho é que ele salvou a vida de todos nós, depois de todo o relato. Porque os relatos deram conta de que nós fomos com uma tripulação X, voltamos com uma tripulação maior. Uhum. As roupas pós-jogo estavam molhadas e isso fez com que o avião ficasse mais pesado e depois a gente teve que voltar, mesmo sabendo disso tudo. Voltamos naquela mesma noite. E que avião foi buscar vocês? Vocês lembram? Foi outro da Fly? Não, voltamos num... De carreira mesmo? Num avião de carreira equatoriano. Tanto que não voltou todo mundo no mesmo avião. Foram vários voos. E a impressão que eu tenho, que contaram pra gente, que tinha um morro à frente, e esse avião precisava ganhar força para passar o morro, né? Para ultrapassar o morro. E o piloto percebeu que não ia ter velocidade suficiente para ultrapassar e ele abortou. E aí o avião não parou na pista e bateu na mureta de contenção. E aí foi um desespero grande, porque o avião chacoalhou muito, muita gente bateu com a cabeça no teto, e o desespero para sair do avião. Ele desceu num barranco ele assim, desceu, né? E bateu no muro, e ele ficou pendurado para fora do aeroporto, do muro do aeroporto, né, preso pelas asas. E aí, não sei qual é o nome daquelas portas de emergência. As escorregadeiras lá. E aquelas escorregadeiras, e foi um desespero gigante ali. Não era 100% da imprensa que estava no voo, então a imprensa começou a noticiar: cai o avião do Corinthians, cai o avião do Corinthians. Imagina as famílias que estavam aqui no Brasil. Sim, o desespero da gente ligar para todo mundo para desmentir. Não tinha. Alguns já tinham telefone celular, mas o telefone não funcionava lá, não funcionava em outro país. A gente teve que pegar orelhão e liga para minha mulher, pede para. Quando a minha esposa era amiga da sua, eu ligava para minha, manda ligar para minha para avisar, porque tinha fila lá. Claro que rapidamente todo mundo deu entrevista, né, para as rádios e televisões, e conseguiu deixar as nossas famílias aqui um pouco mais tranquila. Mas, enfim, tenho duas experiências gigantes assim com aviões. E é engraçado a gente conversar hoje assim, né? E as pessoas, que a maioria dos que acompanham o YouTube hoje são mais jovens, né? Você falar assim, eu não tinha como me comunicar com a minha família. Porque hoje todo mundo tem um celular com WhatsApp e comunica a qualquer momento de qualquer coisa. E por isso que tem tanta notícia hoje de acidente em qualquer lugar, você já recebe foto na hora. E nessa época você tem que ir para um orelhão, né? Para fazer uma ligação, para falar para a família que está tudo certo. Como o tempo... Como a vida da gente melhora e a gente esquece como era difícil no passado, né? Cara, assim, tem coisas que pergunta, e aí você tem que perguntar, é da sua época? Tinha na sua época? Hoje as coisas estão muito mudadas, mas estão mudando para melhor, eu acredito, porque quanto mais informação a gente tiver, acho que melhor a gente fica, né? Informação é tudo, educação é tudo. Né? E antigamente meus pais, acho que seus pais também, tinham dificuldade de acesso
a educação, a informação. Sim. E hoje está, graças a Deus, tudo à palma da mão. É verdade. Né?